E fica fácil também pro atleta ouvir os conselhos do Filé. Sim. Porque o cara vai falar o currículo dele. Ele tratou o Romário, tratou o Ronaldo. Inclusive, eu queria saber disso, Filé. Como é que você entrou no futebol? Porque a primeira vez que eu ouvi falar em Filé foi com o Romário, lá em 94, 93, 94, se não me engano, né? Uhum. O Filé cuida, né, trata do Romário e tal. Pô, meu irmão. Não, assim, 90. 90, né? Mas eu não sou tão velho assim. Eu fui um pouquinho mais depois. Eu fui em 93, eu tava me entendendo com gente. Falei, pô, que Filé que o Romário tanto fala, que é o peixe dele, não sei o quê. Depois a gente vai, né? Como é que começa, assim, a história do Filé com o futebol e de repente, o Romário? Então, a minha história começa com o garoto, porque eu era morador do Maracanã, né? Morava na rua Dona Zumira, praticamente colada com o Maracanã, e sempre, família toda tricolor, sempre é o Maracanã domingo, né? Aí vou fazer a faculdade, me formo e aí não encontro muito espaço na área que eu gostaria, que é a área do esporte. Vou entrando pela área neurológica, tá? Faço um conjunto de cursos voltado para a área neurológica, que depois vai me ajudar muito na frente. E aí abriu-se um espaço no Flamengo, tá? Em 1985, eu me formei em 1984. Abriu um espaço no Flamengo. Fala disso um parênteses. 95 você estava lá, né? 95 também. Tá, voltamos. Essa história é engraçada de 95. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Essa história é... Vamos prosseguir. Com todo respeito. Benjamin não fala, né? Menos, né? Vai deixar que eu não vou falar. Pô, Benjamin, deixa ele falar, Benjamin. De leve. Pegou a lesão do Zico com o Márcio Nunes, não pegou? Não peguei. Voltando. Aí ali a posição era de massagista. E eu fui enfrentar isso, né? E eu entrei naquele time e não tinha espaço, só tinha espaço no Mirim. Só trabalhar, vamos tentar, e eu vou tentar depois ali na frente arrumar um espaço. Acabou aquele ano, o Flamengo foi campeão do Mirim, no Carioca. O jogador mais importante que saiu dali, aquele time, foi o Fabinho, que depois jogou aqui no Fluminense. Que fez gol no final ainda, né? Quando chegou no final do ano, eu fui conversar com o Isaías Chinu, que era o gerente, né, do futebol profissional. Tinha uma figura, tinha um fisioterapeuta no Flamengo, mas não fazia, vamos dizer assim, o papel do fisioterapeuta em si, né? Era mais uma parte mais, como se fosse uma clínica externa. E aí ele falou, não existe a hipótese, eu pedi para sair. No ano seguinte eu fiz uma prova para ser professor da Universidade de Castelo Branco, conheci o Dr. José Riso Pinto, foi médico do Fluminense muitos anos, né? Muitos anos, e ele era o diretor da Faculdade de Educação Física e a Castelo Branco estava fazendo o curso de fisioterapia, estava montando. Comecei a dar aula e aí chegou um determinado momento ali no semestre que eu chamei a diretora e perguntei, olha, é possível nós montarmos aqui, porque aqui tem muito atleta, porque o curso de Educação Física lá era muito forte. Tem muito atleta aqui e esses atletas nos seus clubes ou nas suas agremiações, não importava qual era, se era futebol, vôlei, basquete, o que fosse. Da gente abrir um setor aqui para a gente protocolar, ou seja, criar protocolos de tratamento para atletas, específico para atletas. Porque até então, gente, era muito rudimentar a questão inicial da fisioterapia voltada para atletas, né? Contando aqui para vocês poderem entender, a fisioterapia ela é regulamentada em 1969, por um decreto-lei, em 1969. Em 1975, criou-se o sistema que a gente chama COFITO-CREFITO, Conselho Federal e Conselhos Regionais. Mas só pôde ter, em função da situação momentânea do país, só pôde ter eleição em 1977. Então, a profissão montada por sua regulamentação estruturada começou mesmo
a partir de 1977. Então, para vocês terem ideia, eu me formei em 1984, ou seja, Muito recente. era muito recente, né? Bom, aí eles me liberaram e eu comecei a montar esse protocolo, que foi o protocolo que eu usei em 90. Quando eu, então, era conselheiro, a gente foi eleito no Conselho Regional como conselheiro efetivo, eu estava numa reunião de conselheiros, aí a secretária vem, doutor Newton, eu falei, não. O Romário. Aí eu falei assim, Romário? Por que Romário? O Romário. Eu tenho um primo, né? Tenho um primo. Pô, o cara é muito safado, mano. Porra, ele sacaneava minha mãe pra caralho. Ele pegava o telefone e ligava pra olha, aqui é o Getúlio Vargas. Pô, pensei que era o cara, mano. Quando eu peguei no telefone, meu irmão, foi dali pra baixo, né? Porra, meu irmão, vai pra aquele lugar. Pô, professor. Aí eu, porra. Tá parecendo. Pô, não é ele, não. Aí com que cara eu ficava, né, meu irmão? Fiquei com a cara de bunda, aí o cara... É o Romário? É, professor. É o Romário. Aí contou a história. Eu falei para ele, olha, você tem que mandar os exames. Era uma fratura luxação do tornozelo. Ou seja, ele tinha fraturado a fíbula, tinha rompido os ligamentos do tornozelo e tinha operado. Naquela época, nós estamos falando que ele fez a lesão. Eu não estou me recordando, tá, gente? Mas eu acho que foi por ali, início de março. A Copa era julho. Ou foi fevereiro, foi uma coisa assim. Final de fevereiro, início de março. Naquela época, o protocolo que existia era um protocolo de 6 meses. Então, antes de 6 meses, você não tinha um jogador com fratura luxação voltando a jogar. E ele mandou os exames e acabei indo à Holanda para passar as informações que eu achava pertinente para tratar dele. Eu já tinha experimentado esse protocolo na Castelo Branco. Nós tínhamos tido um resultado espetacular, de estatístico, né? E aí eu falei, poxa, olha, minha proposta é essa, né? E ele falou, isso não vai passar, não. Então, eu volto para o Brasil, né? Não tem problema. Mas a minha proposta é essa aqui. E aí ele falou assim, olha, vamos fazer uma reunião então. Você garante que... Você garanto, eu não posso garantir. Só Deus garante alguma coisa para cada um de nós. Mas eu posso dizer a você que a gente tem estatisticamente isso aqui montado já e tem tido resultado demais. E são resultados grandes, não é resultado com 1, com 2, com 3, com 4. É resultado com mais de 100 atletas. Aí ele falou assim, então... Vamos fazer a reunião. Aí ele fez a reunião, eram os 2 médicos, que inclusive foram os 2 que operaram o Ronaldo na primeira cirurgia, o Van der Breukelen e Van der Hoogman. Eram os médicos do PSV. E eles tinham chamado um alemão e um belga para fazer parte da equipe que, naquela época, o Romário era o Romário, né? Então, assim, porra, era o cara. Aí eu fui, comecei a falar, tinha um tradutor para passar tudo para o holandês, né? E no meio do caminho o cara falou assim, olha, não admito isso aí não, isso não existe, o que ele está falando aí não vai. E aí o Romário bancou o negócio, porque o Romário falou assim, não, ele vai, eu vou fazer, eu quero jogar a Copa e vou fazer. E aí o Romário assinou um documento, inclusive o PSV exige que ele assinasse um documento de que ele se responsabilizaria, né? Tem a responsabilidade. Cara, foi tão séria esse ponto do clube, meu irmão, é contigo. Responsabilidade civil, né? Sei que lá, loucura. Um monte de doideira. Mas aí o que aconteceu no caminho? Né? Fomos trabalhando, 3 semanas depois ele já estava andando sem nada, né? Mais 2 semanas ele estava começando a correr, e aí o médico... Opa, vem cá. Chama o curandeiro aí, chama o místico. Não, tira foto, tira foto. Tira foto, que ele vai jogar. Inclusive, tem um corte recente dessa época aí do Jorginho falando, você deve ter assistido. Do Jorginho, lateral, falando que os médicos te odiavam na época. Que ele falava que o médico dava 1 mês
E aí você tinha o protocolo do ganchinho, que ele fala, que ele falou que ele teve um problema na Copa, que ele falou que sem você não conseguiria jogar a Copa. Pô, então, aí isso veio depois, né? Porque aí o que aconteceu? Aí o PSV falou, pô, não, ei, você vai ser o cabeça dessa história aqui, né? Aí o Romário é convocado. Vamos para a Espanha. Chegamos na Espanha, o Brasil estava fazendo o último amistoso antes de ir para a Haste. Copa do Mundo da Itália. Primeira fase o Brasil foi para a Haste, para Gubbio, e a segunda fase foi em Haste. Foi quando começa a Copa. Aí fomos para a Espanha. Quando chegou na Espanha, eu não conhecia ninguém. Você imagina, eu tinha 29 anos, meu irmão. Pô, que moral, hein? Eu não conhecia ninguém. Então, para mim, particularmente, por exemplo, fazer contato com a seleção brasileira era um sonho, né? A fisioterapia no segmento esportivo era uma novidade no mundo todo, só no Brasil. Não, ela era uma novidade. Por quê? A especialidade de fisioterapia esportiva não existia, tá? Certo. Ela vem existir tanto no Brasil quanto no mundo a partir de 2004. Até 2004 era o fisioterapeuta que trabalhava com traumatortopedia que vinha para trabalhar no esporte. Então, era mais ou menos assim. Não existe o cirurgião traumatortopédico e existe o médico do esporte. Hoje não existe. Esse médico do esporte, que é uma especialidade relativamente antiga na medicina também, mas não tão antiga quanto a ortopedia, hoje é preponderante para que qualquer médico que trabalha no futebol, no esporte, tenha especialidade de medicina esportiva. Para a fisioterapia foi o mesmo processo. Quando eu chego lá, está o meu nome de supervisor lá, o Américo Faria. Aí o Américo Faria vem, aí o Romário fala assim, olha, você fica aqui no balcão, que eu vou pedir para a tua entrada, para te darem um quarto, porque eu ia lá para fazer uma passagem de protocolo, porque na minha concepção já tinha na minha ideia, eu falei, pô, a seleção brasileira já deve ter um fisioterapeuta responsável que acompanha os atletas, eu vou passar para ele o protocolo que ele vai ter que fazer. Está aqui a carta do PSV, tinha uma carta do PSV autorizando e fazendo um relatório médico de tudo que tinha sido feito. E aí, eu estava com isso na minha mão, a minha ideia era passar e ponto. Quando eu chego lá, eu vou pro balcão, aí o Romário fala, peraí que eu vou chamar o Paulo. O Paulo era o Paulo Gione, que era o responsável na época. Ele vai pegar o Paulo Gione, nisso vem o Américo Faria. Meu filho, quem é você? Eu falei, sou o terapeuta, está com o Romário. Estou acompanhando o Romário. Ah, você está acompanhando o Romário? Vai para lá, ó. Eu peguei a mala, fui para lá. Nesse ínterim, o Romário chegou. O que tá fazendo aí? Não te falei para tu ficar aqui. Eu falei, rapaz, mas chegou um cara aqui com bigodinho, parece até o Hitler. É que parecia mesmo. É que parecia. Não era? Parecia. Não parecia? Parecia. Não por maldade, não. Não, parecia, tinha essa semelhança. Parecia, né? Tinha uma semelhança. Charlie Chaplin. Não parecia? Parecia. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Aí ele falou assim, fica lá. Eu fiquei. Aí daqui a pouco veio o Romário de novo e falou, pô, vem pra cá. Aí eu fui. Quando eu voltei, o Romário tava pegando o Paulo. Aí ele pegou o Américo aqui no caminho, falando, meu filho, eu já te falei pra você ficar lá. E o Romário chegou. Aí o Romário, na época, já desmiolado do jeito que era, sem papo na língua, o Romário falou, vem cá, como é seu nome mesmo? Aí ele, pô, e ele falou, Américo Faria, o Mário Américo. Aí começou a discussão, meu irmão, a Mário Américo tinha sido massagista da seleção, né? Não, meu nome é Mário Américo, eu não quero saber o seu nome, se ele não entrar, eu não entro. Caraca, mano. E aí isso criou um conflito interno imenso. Ou seja, eu já comecei com o meu pé esquerdo. O preço de ser peixe do Romário é isso aí, pô. E aí, cara, isso foi o problemático, porque aí eles me botaram... Eram vários blocos, né? Então, vamos dizer,
tá no bloco A. O cara me botou lá no Z. Aí daqui a pouco o Romário me liga, tu tá onde? Eu falei, eu tô aqui. Aqui aonde? Eu tô no bloco Z. Porra, eu tô no A, pô. Vou ter que pegar um carrinho de golfe pra ir aí. Ele, pera aí um instantinho. Aí os caras foram lá e me botaram na suíte presidencial do andar. Ele ficava num quarto, eu ficava no outro, e no meio ficava a área de atendimento dele. E ali foi ficando, né? Um dia. Por quê? Naquele dia à noite, ele falou assim para mim, ó, o doutor Lídio Toledo vai passar aí para falar contigo. Aí eu falei assim, não, pô, eu te amo, aquela coisa, né, cara? Pô, doutor Lídio Toledo, pô, cara, pô, vai ser bacana. Eu aqui viajando, né? Vai ser legal. Confia. 30 anos, pô. Novinho. Cara, vindo da área acadêmica, né? Então, você está estudando muita questão acadêmica ali, fazendo carreira acadêmica, você não pensa nessa possibilidade, né? Porque essa questão na área acadêmica, ela existe agora, mas no passado ela não existia, tá? Pelo contrário. Era sempre um ajudando o outro na área acadêmica. Era um pesquisador ajudando outro pesquisador. A gente não tinha conflito de interesse naquela época. Aí, bom, resumindo, bate o Lídio na minha porta. Falei, doutor Lídio, fui botar a mão, ele botou a mão no bolso. Aí ele falou, meu filho, não tem nada contra você, mas para mim o Romário tá cortado da Copa. Falei, não é um problema. Só tá aqui a carta do PSV, se o seu desejo é esse, zero de problema. Eu vim aqui só para passar as informações sobre o Romário. Aí ele foi embora. Mais um pouco à noite, ou seja, quase chegando perto da meia-noite, o Nelsinho, que eu esqueci, que era, eu falei num outro podcast que seria o Nelsinho Batista, não era o Nelsinho Rosa, que era o auxiliar do Lazzaroni. O Nelsinho bateu no meu quarto e falou para mim, olha, tem uma reunião lá com o Lazzaroni, mas não tem nada a ver com isso, cara. Eu não sou membro da comissão técnica, não participo das coisas internas, não sou pago pela CBF, né? Não tenho vínculo, não tenho por que eu estar lá. Não, mas o Lazzaroni quer, e foi aquela confusão. Bom, fui com ele. Quando eu cheguei lá, estava todo mundo, cara. Todo mundo. Olavo Monteiro de Carvalho, Jorge Salgado, todo mundo, desde o diretor até o chefe da delegação e a comissão técnica toda. Aí eu entrei, aí o Lídio levantou e falou assim, Lazzaroni, já falei com ele, ele disse que não tem condição do Romário jogar a Copa. Aí eu falei, vamos chamar esse velho de mentiroso. Como é que você chama ele de mentiroso? Não, mano, pega mal demais, né, mano? Aí eu falei assim, não, doutor Lídio, senhor, desculpe, mas o senhor está cometendo uma inverdade. Você está faltando com a verdade. Não é mentira. Se eu não sou um idiota, porque eu não estou aqui se eu não tivesse a certeza que o atleta poderia jogar. Né? Aí o Lazzaroni falou assim, o senhor já avaliou ele? Ele falou assim, não. Mas o senhor não avaliou ele? Como é que o senhor está dizendo que não vai jogar? Aí começou a confusão, né? Naquilo ele olha lá o pé do Romário e diz assim, parece que tá bom, e aí começa um movimento interno de desacordo. O grupo todo que estava com o Lazzaroni favorável a ele permanecer e o Lídio não favorável a ele permanecer. E aí é o fato do Jorginho. Porque aí quando eu sou obrigado a ficar. Porque aí eles fazem um acordo interno, dizendo assim, deixa ele aí, ele vai atendendo o Romário. Entendeu? Para mim não tinha problema, porque eu estava com o Romário mesmo. Só que quando nós entramos no ônibus para ver o amistoso da seleção lá na Espanha, começou a vir o Careca, pô, meu irmão, meu pubis, não tô aguentando, eu passei esse ano com o Napoli passando aperto. Aí daqui a pouco veio, e começou todo mundo a vir. Aí era o Moser, era o pai, começou todo mundo. Eu falei, gente, eu não posso atender vocês são jogadores da seleção. Mas não tem, porra. E eu não vou ficar ruim, eu quero jogar, porra. Aí começou aquela... E os caras ficavam lá, saíam, escondidos, vinham. É um ambiente ruim, né, cara?